Opa, eu estou com a minha desligada. Então, a gente vai apresentar você, se você quiser ir colocando apresentando sua apresentação. Vamos já testar também antes, espera aí, vamos ver. Bom, enquanto isso, eu vou introduzindo. Então, nós temos o prazer de apresentar Lana Isabela Guila, médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente doutoranda em Ciências Veterinárias na mesma instituição, onde também concluiu seu mestrado em 2024, com ênfase em doenças virais de felinos domésticos. Durante o mestrado, sua pesquisa se destacou pela avaliação molecular da circulação de Hepadinavírus em gatos domésticos, na região do Triângulo Mineiro. Lana é sócia da Academia Brasileira de Clínicos Felinos, a ABFEL, e membro ativo da Sociedade Brasileira de Virologia, a SBV. Sua experiência em pesquisa abrange o monitoramento de retroviroses felinas, o diagnóstico molecular de peritonite infecciosa felina não efusiva e a análise gênica do vírus da panleucopenia felina. Além de suas atividades acadêmicas e científicas, Lana esteve envolvida em projetos de extensão voltados para a conscientização de tutores sobre a importância da vacinação e sobre a relação da Covid-19 com animais, demonstrando seu compromisso com a saúde animal e pública. Lana, é um prazer, passo a palavra para você e boa palestra. Muito obrigada. Vocês estão vendo minha apresentação? Ela não está em modo apresentação. Ah, tá. Posso pôr para apresentar, né? Vamos ver. Aí agora? Agora foi. Tá. Muito obrigada pelo convite, pela apresentação. Já vou me desculpar aqui, eu já ia pedir desculpa, porque vão ter intrusos felinos passando aqui durante a palestra. Não consigo controlar, mas já peço desculpa pela participação especial. Agradeço o convite para estar aqui no simpósio. O meu currículo e a minha vivência é bem gateira, então tudo que eu vou falar vem de experiência na clínica também, e espero que vocês possam aproveitar para utilizar aí na rotina de vocês. Nós vamos falar então dos desafios no diagnóstico das retroviroses em felinos. Antes de ir para especificamente os retrovírus de felino, eu queria dar uma pincelada geral com vocês o que são os retrovírus e principalmente como se dá a replicação dos retrovírus. E aqui, tanto para a anemia infecciosa equina, quanto para o vírus da imunodeficiência humana. Então, os retrovírus, eles se replicam, na verdade, eles têm, né, uma enzima que é a transcriptase reversa, então eles podem ser, no organismo do hospedeiro, eles podem se manifestar, né, de duas formas, então, RNA e DNA. Então, o retrovírus, ele infecta a célula do hospedeiro através da transcriptase reversa, acontece, né, a reação de transcriptase reversa, eles se transformam em DNA, e uma outra enzima, que é a integrase, faz essa integração do material genético do vírus com o material genético aqui do gato, né? Mais especificamente. E depois, o que a gente tem também é RNA. Então, o vírus entra como RNA, infecta a célula. Infectando a célula, ele é DNA, e quando ele sai, né, ele faz essa viremia secundária. Então, o que a gente tem é RNA também, a forma aí da partícula viral. Isso vai ser importante para a gente falar do diagnóstico, que é o objetivo principal aqui do simpósio, né? E aí, quando a gente fala de retrovírus felinos, eu não sei qual é o público, eu sei que a maioria do pessoal é da graduação, mas não sei se já tiveram, né, doenças virais. Os dois retrovírus que nós temos que infectam felinos são o vírus da imunodeficiência felina, que até quando fazem estudos, ele é muito utilizado para se comparar com o vírus da imunodeficiência humana. E o vírus da leucemia felina, o FeLV.
também é o outro vírus que infecta os felinos. Porque, né, nós vamos falar, então, dos retrovírus? Porque eles são importantes? Por que eu trouxe eles para vocês? Então, na medicina felina existe esse slogan, né, miou, testou, e com ele a gente entende que todos os que miam devem ser testados, ou seja, todos os gatos precisam ser testados, e testados para FIV e FeLV. Então, quando a gente coloca, né, o slogan no Google, Mio testou. Essa clínica é bem conhecida no Rio de Janeiro. Várias clínicas, né, trazendo esse slogan. Então, guias rápidos para tutores, também com esse slogan. E projetos de iniciação científica ou projetos de extensão também. E, além disso, mais atualmente, eles colocaram uma terceira palavra aí, né? Então, Mio testou, vacinou. Então, muitos tutores, o meu trabalho de conclusão de curso foi em entrevista, né, com os tutores, que as meninas comentaram na apresentação sobre vacinação. Então, muitos tutores de gatos não sabem que precisam vacinar gatos, né? Então, eles colocaram essa palavra agora, mais atualmente, também para realizar a vacinação dos gatos. Então, quando a gente coloca, né, falando ainda da importância clínica dos vírus, dos retrovírus, quando a gente pesquisa, uma pesquisa rápida no Google, qual é a expectativa de vida de um gato atualmente? Então, um gato sem acesso à rua, um gato que é alimentado com uma boa ração, um gato que tem uma vida saudável, uma qualidade de vida boa, ele vive, em média, 15 anos. Essa expectativa de vida dos gatos aumenta, né? Não só dos gatos, dos cães também. Aumenta cada ano, porque nós cuidamos cada vez mais dos pets, dos animais. E aí, quando a gente se aprofunda na pesquisa, a média continua a mesma, né? Então, entre 13 e 17 anos, com alguns gatos aí vivendo até 20 anos ou mais. E aí tem o Cream Puff, né? Que é um gato que viveu até 38 anos de idade. Então, essa expectativa de vida nos gatos, ela só vem aumentando. E a tendência é que ela aumente com os cuidados que nós estamos tendo. E aí entram os retrovírus. O que os retrovírus fazem? Diminuem a expectativa dos gatos. E aí, não vou conseguir detalhar, né? Realmente, retrovirose de felino, a gente conseguiria... Existe, né? Cursos de finais de semana. Então, aqui eu vou focar realmente no diagnóstico com vocês, mas eles diminuem a expectativa de vida dos gatos por doenças, né? Então, eles causam doenças, né? Eles abrem portas para doenças. Então, imunossupressão, causando aí doenças secundárias, linfoma, leucemia, anemia. O vírus da imunodeficiência felina tem uma expectativa, o gato portador, né, de FIV, ele tem uma expectativa de vida de 10 anos. Parece muito, mas um gato que pode viver 15 anos ou mais, a gente está aí tirando, né, números, idade, anos de vida do gato quando ele é portador. E o vírus da leucemia felina, a expectativa de vida é de 3 anos. Então, um gato portador de FeLV vive muito pouco. Então, não é o que a gente quer para os gatos, não é o que os tutores querem para os gatos. Então, são vírus realmente que a gente não quer ver na medicina felina e na rotina clínica. E aí, aqui, trouxe só para a gente saber um pouco da transmissão, como ocorre, né? Então, FIV a gente fala que é o vírus dos gatos que brigam, e FeLV é o vírus dos gatos amigos, dos gatos amigáveis. Então, não só, né? Os gatos que brigam também podem adquirir FeLV, só que FIV, a transmissão, ela se dá só por contato sangue e saliva. Não é como o FeLV, que pode ser só saliva-saliva. Então, gatos que têm FIV podem conviver com gatos que não são portadores de FIV. Porque se eles viverem ali numa comunidade sem brigas, gatos que se toleram, pelo menos, né, não precisam ser necessariamente amigos, eles conseguem conviver bem. Aqui é importante, porque a gente precisa falar isso para os tutores. Então, um gato que é positivo para FeLV, ele não pode ter um amigo em casa. Ele não pode compartilhar vasilhas de comida, de água, porque vão ser facilmente transmitidos. Vai ser facilmente transmitido.
E aí, sim, depois dessa introdução, a gente parte para os métodos diagnósticos, que é o tema aqui do simpósio. Quando a gente fala de FIV, a gente tem um teste rápido, que existem vários nomes, né? O mais atual na literatura hoje é o POC, Point of Care, mas a gente ouve mais na rotina teste rápido, e SNAP também algumas vezes. Então, para FIV, o que a gente detecta no teste rápido são anticorpos. Eu vou falar sobre isso porque vai ser importante para a gente entender o diagnóstico depois. Então, são anticorpos contra a FIV no teste rápido. Para a FeLV, o que a gente vai detectar são antígenos. E aqui são antígenos do envelope viral, então, da partícula viral. Então, eles vão ser detectados pelo mesmo teste. Então, é o mesmo teste, né? Detecta tanto o FIV quanto o FeLV. Um é anticorpo e o outro é a partícula viral propriamente dita. Além disso, e é o que eu trabalho, né, no mestrado, que eu trabalhei no mestrado e no doutorado, a gente tem as técnicas moleculares. Então, diagnóstico através da PCR e da RT-PCR. Então, como é um vírus, um retrovírus, eu consigo fazer diagnóstico de provírus, que é em forma de DNA integrado ao genoma do hospedeiro, e também em partícula circulante, que é em RNA, através da RT-PCR. E aí, agora eu vou falar um pouco de cada um isoladamente, porque o diagnóstico das retroviroses ele é diferente, né, para cada vírus. Então, para o FIV, o que a gente tem? Então, vamos lembrar, a gente tem um teste que detecta viremia e um teste que detecta anticorpo. Então, com relação à viremia, esse gráfico é como se fosse a vida do gato. Então, ele um gato que se infecta, ele vai ter essa viremia, né? Essa primeira fase, né? A fase aguda de infecção, que vai ser detectada de 1 a 3 meses. Então, uma viremia que persiste aqui de 1 a 3 meses. Depois disso, ele vai partir para a segunda fase, né? A fase assintomática, que pode durar anos. E esses anos é relacionado com aquela expectativa de vida. Então, pode ser que o gato viva nessa fase assintomática durante 10 anos da sua vida. A viremia é tão baixa que vai ser indetectável. Então, o vírus circulante vai ser muito baixo. E uma terceira fase, que é a fase terminal assintomática, a fase terminal, que é terminal com relação à doença, com relação à fase da doença, talvez conhecida com a fase terminal, né, que a gente chama na clínica do gato, porque ele vai estar provavelmente manifestando alguma doença e algum sinal clínico. E essa fase terminal do vírus, que ele começa a aumentar, né, o número da carga viral, aumenta essa viremia, dura poucos meses. E com relação aos anticorpos que a gente consegue detectar no teste rápido, a mesma fase, mas aí quando a gente está falando de anticorpo, então o gato se infecta, tem o início da produção de anticorpos, e aí naquela fase assintomática, o que a gente vai conseguir detectar são os anticorpos. Então, naqueles 10 anos, nos 10 anos de vida que ele vai estar na fase assintomática, ele vai ter muito anticorpo. E depois, de novo, né, na fase terminal, esse número de anticorpos começa a cair. O que eu quero trazer, né, quando a gente sobrepõe esses gráficos? Qual a técnica que a gente deve usar? Então, eu devo usar, para fazer o diagnóstico de FIV em um gato, na fase aguda, a melhor técnica é a PCR. E aqui não importa para a FIV se é RT-PCR ou se a gente faz DNA ou RNA. Mas o que eu devo fazer é PCR, porque a viremia vai estar alta e o número de anticorpos aqui vai estar aumentando ainda. E na fase assintomática? Só um minutinho, gente, que o gato... Só um minutinho. Estava fazendo arte e ia derrubar um copo de vidro.
Então, na fase assintomática, que dura anos, o que a gente vai ter de diagnóstico é o que detecta anticorpo. Por quê? O anticorpo vai estar lá, provavelmente aqueles 10 anos, né, de vida do gato, que o gato convivendo com o FeLV, ele vai ter anticorpos. Então, aqui, nessa fase, o que a gente vai utilizar de método diagnóstico é o teste rápido, vendo anticorpo. E na fase terminal, a gente pode tentar utilizar tanto a PCR, porque a viremia, a tendência aqui é aumentando, né, a carga viral. E em alguns momentos, a gente pode tentar utilizar o teste rápido. Por quê? Se a gente pega na fase inicial da fase terminal, eu ainda vou ter anticorpo, então eu vou conseguir fazer o diagnóstico através do teste rápido. Mas se eu pego numa fase aqui em que as curvas, né, elas se sobrepõem, a gente pode ter formação de complexo antígeno-anticorpo, que não vai conseguir pegar no teste rápido. Então, essa fase terminal, o que eu faria? Se eu fosse, o teste rápido ele é de mais fácil acesso, né? Então, eu faria o teste rápido. Se foi positivo e tá lá na clínica condizente, né, esse positivo com sinais clínicos dos animais, eu considero positivo. Agora, se deu positivo e eu ainda estou desconfiando, se deu negativo no teste rápido e eu ainda desconfio da infecção por FeLV, eu partiria para PCR para a gente tentar pegar esse aumento aí da carga viral, da viremia. E aí eu trouxe um caso clínico para vocês. Esse é o João, é um caso real, os dois que eu trouxe. Então, é o João, 2 meses. Ele foi testado com teste rápido e ele foi FIV positivo. Então, lembrando que o teste rápido detecta anticorpo. E o possível adotante do João, ele tinha outros 2 gatos e estava pensando em devolver o João para a ONG. E aí vocês, né? Uma pergunta para vocês refletirem. Como médico responsáveis pelo João, vocês apoiariam essa devolução? Isso é coisa que acontece, que chega para a gente. Mesmo, eu não vou trabalhar com clínica de pequenos, eu não gosto de gato. Um parente seu vai vir trazer um caso para vocês. Então, um colega, uma avó, uma tia vai vir com um caso, provavelmente de FIV-FeLV. O Brasil é um país com muita FeLV, né? FIV não tanto, mas a frequência de FeLV é muito alta. Vai aparecer em algum momento na vida como médico veterinário de vocês. E aí, o que é importante a gente saber? O teste rápido não detecta anticorpo. O que a gente precisa saber é que os filhotes positivos no teste rápido, eles precisam ser retestados depois dos 6 meses. Se eles forem negativos para anticorpos aqui, ok, eles provavelmente não entraram em contato, a mãe não tinha, né? FIV não transferiu, não fez essa transferência de anticorpos. Mas se eles forem positivos, a mãe não necessariamente infectou o filhote, porque a infecção por transplacentária ou mamária por FIV não acontece de forma... É raro o acontecimento. Então, provavelmente, ela só transferiu anticorpos e não a infecção. Então, o recomendado é que esse filhote seja retestado depois dos 6 meses. Então, a gente precisa entender do diagnóstico da doença para poder saber os prazos que é preciso fazer para a gente não condenar um animal, porque, e mesmo que esse animal desse positivo, lembra que eu comentei na transmissão? A transmissão de FIV não é fácil. Então, esses 2 gatos contactantes, né, que estavam com o tutor, eles precisariam brigar, ter sangramento na briga, envolvimento de saliva para poder fazer a transmissão de FIV. Então, o recomendado é esse tutor, pelo menos tentar separar esse gato, esse filhote, dos outros contactantes, ou, já que ele não foi FeLV positivo, pode deixar eles, considerando, né, que ele não é FeLV positivo, deixar eles juntos, mas que não haja brigas, porque é a única forma de transmissão, a forma mais comum de transmissão de FIV. Então, não condenar o gato. E aqui eu já trago, né, o Instagram do nosso laboratório, aqui da UFO, e a gente está trazendo muito conteúdo, a gente está tentando trazer conteúdos mais fáceis, com explicações nas legendas, né? Então, mas que acontece na rotina clínica.
A gente traz conteúdos mais abrangendo as doenças infecciosas, conteúdos mais aprofundados, mas a gente está tentando trazer coisas que acontecem na rotina também. Então, esse aqui é do exemplo, né? Quando o gato filhote chega com o diagnóstico de FIV positivo só com um teste rápido, é essa cara que todo clínico tem que fazer. Precisa retestar esse gato. Com relação ao FeLV, a conversa é um pouco diferente nos métodos de diagnóstico. Então, para o FeLV, a gente tem antígeno, né? Então, no teste rápido, PCR-DNA e RT-PCR. Na rotina clínica, a gente não utiliza, então não comentei com vocês, é porque não utiliza mesmo, testes diagnósticos que detectam anticorpos contra a FeLV. Principalmente, né, não só por isso, mas principalmente porque hoje em dia, aqui no país, a vacinação contra a FeLV nos gatos filhotes é obrigatória. Então, um gato que é vacinado, a gente testaria anticorpo, a gente ia pegar o anticorpo da vacinação, provavelmente. Então, é um teste que não é válido para a gente, a não ser na pesquisa. Mas na pesquisa também é muito difícil de fazer anticorpos contra a FeLV. Então, não utilizamos anticorpos. A gente só faz detecção do antígeno, da partícula viral, do DNA proviral e do RNA. Esse artigo aqui é o artigo que todo gateiro usa para se aprofundar no diagnóstico de FeLV. E eu tentei trazer assim um apanhado geral para vocês, mas ele é ótimo para quem quiser se aprofundar. Eu deixei mais referências dele ao longo da apresentação. E aqui essa imagem ele traz também, existem, diferente de FIV, que eu falei de fases de infecção, então eu coloquei como se todos os gatos apresentassem aquelas fases, que é o que ocorre realmente, né? Então todos os gatos, aquilo é uma colinha, então todos os gatos vão ter aquele tipo de fases de infecção. O que difere, né, são os tempos. Então, alguns gatos vão ter 10 anos da fase assintomática, outros gatos 2 anos, mas aquilo é geral para todos os gatos. Com FeLV, não. O que a gente tem é tipos de infecção. Então, cada gato vai ser um gato. Essa aqui é a doença que a gente vai precisar sentar, pensar, raciocinar para fechar um diagnóstico. E no artigo ele traz 4 tipos de infecção. Eu vou abordar com vocês só 3, porque na rotina clínica a gente não faz diagnóstico da infecção focal. Na verdade, a gente precisaria puncionar os órgãos dos gatos e fazer PCR. A gente não sai fazendo isso na rotina, então eu não vou abordar ela com vocês, mas se vocês tiverem curiosidade, podem consultar no artigo. E aí a gente parte para as 3 infecções, né? 3 tipos de infecção. Então, a infecção abortiva, que é a que a gente queria que todos os gatos tivessem. É quando o gato vence a infecção. A gente tem um sistema imune responsivo. A infecção regressiva é aquela que o gato está tentando lutar com o vírus, então tem uma resposta imune intermediária. E a infecção progressiva é quando o gato perde a luta. Então, não tem resposta imune. E aí eu trouxe para vocês como a gente faz o diagnóstico de cada tipo de infecção. Como eu vou olhar para cada gato e falar, esse gato é do tipo progressiva, do tipo regressiva. Isso é importante para a gente entender o que acontece com esse gato na clínica também. Então, a infecção progressiva nada mais é que o vírus vence. Então, ele consegue infectar a célula que ele queria, ele consegue ali fazer, integra, né, no material genético, no genoma do gato, e ele consegue produzir novas partículas virais. Então, o vírus venceu, era o que ele queria. Quando a gente tem infecção progressiva, lembra, o teste rápido vai detectar a partícula viral, a P27, é uma proteína do envelope. A RT-PCR vai identificar o RNA viral e a PCR o DNA. Então, tudo
tudo que o vírus queria, né? Ele conseguiu fazer. Então, ele concluiu toda a etapa de replicação. A infecção progressiva é aquela que a gente vê. Deixa eu usar uma palavra certa aqui. É onde a gente vê mais doença no gato. Mas eu vou abrir um parênteses já com vocês. Quando eu falo de infecção regressiva, é aquela que o sistema imune ainda está lutando. Então, está tendo uma briga ali e o sistema imune do gato está tentando lutar. Só que, quando o vírus se integra no material genético do gato, ele se integra ao material genético do gato, ele faz parte do gato agora. Então, dali, ele não sai mais. O que acontece é que o gato ganha um pouco a luta porque ele não deixa o vírus produzir novas partículas virais. Então, o que a gente tem é esse aqui. Essa é a primeira, a infecção primária, a viremia primária, a infecção, ele chegou na célula, ele fez a integração, mas ele não deixa ele replicar. Então, ele fica contido aí na célula do gato. E o que a gente pode ter com relação ao nosso diagnóstico, que é o nosso objetivo aqui? Na infecção regressiva, se eu pego nessa fase aqui, que está tendo uma infecção primária, ainda está tendo vírus circulante, eu posso ter, então, teste rápido positivo e positivo na RNA, porque eu estou tendo vírus circulante. Mas se eu pego nessa fase aqui, que ele só está integrado no genoma do gato, sem replicação, eu não vou ter vírus circulante, eu não vou ter partícula viral e nem RNA. Então, eu posso pegar teste rápido negativo e RT-PCR negativo. Mas a PCR positiva, sempre quando eu falo de regressiva, porque ele chegou no genoma do gato. Então, esse é o tipo de infecção regressiva. Eu acho que eu trouxe mais para frente, mas a infecção regressiva, ela também pode causar doença. E aqui é uma curiosidade muito legal, porque, nossa, a gente sabe que quando o vírus está... a maioria das doenças, né? Quando os vírus replicam é que causa a doença. Aqui, se o FeLV, né, o genoma, né, que se integra ao genoma do gato, se ele se integrar perto de um gene que é oncogênico, ou seja, que pode ser causador de câncer nesse gato, ele vai ativar esse oncogene e o gato, mesmo sem fazer replicação viral, pode ter câncer. E aí vem o nome, né? O nome do vírus da leucemia felina. O câncer mais comum hoje em dia, que a gente já sabe, é linfoma. O primeiro gato teve leucemia quando descobriram o vírus, mas o principal, o mais relatado câncer causado por FeLV é o linfoma. Então, pode ter essa particularidade só quando ele chega perto de um oncogene, ele ativa esse oncogene e causa tumor no gato. A infecção abortiva, então, é a que a gente queria, que todos os gatos tivessem sistema imune super reforçado para combater a infecção. Então, ele tem essa viremia primária, mas o vírus não chega no genoma. Então, a gente não vai ter DNA. Contei aqui já, né? Não vamos ter DNA, então a PCR negativa. Porém, os outros dois testes, porque eu estou detectando RNA e partícula viral. Eu posso ter positivo ou negativo. O mais comum é a gente pegar negativo. Porque a gente precisa pegar exatamente quando o vírus entra, quando o vírus tenta infectar o gato e ele consegue driblar. Essa infecção, essa viremia primária, ela é muito rápida. Então, seria aí aproximadamente 15 dias. Então, seria muito difícil, menos, né? Daria 10 dias no máximo, né? A gente precisaria testar esses gatos nesse momento, nesses 10 dias de tentativa de FeLV de infectar a célula para pegar positivo. Então, é difícil. O que a gente vai mais pegar seria assim. Então, teste rápido negativo, PCR negativa e RT-PCR negativa. E aí, só de curiosidade, né? Como a gente poderia saber se esse animal já entrou em contato com o vírus ou se ele nunca foi infectado, nunca entrou em contato com o vírus? Seria através da técnica que a gente não tem disponível, seria através da detecção de anticorpos. Então, se esse gato... Eu sei que esse gato nunca foi vacinado, mas eu faço sorologia para anticorpos e vejo que ele já tem anticorpos contra a FeLV, o que a gente pensa, né?
ele entrou em contato e ele tem a infecção do tipo abortivo. Nós não conseguimos classificar essa infecção aqui no país, mas a gente sabe que existe, porque provavelmente a frequência de febre seria mais alta do que mas a gente conseguiria fazer só se tivesse a presença de diagnóstico de anticorpos aqui. E aí aqui eu também trouxe esse gráfico, eu juro que ele parece confuso, mas ele é muito didático. Quando eles lançaram, né, o artigo, a comunidade gateira surtou. Todo mundo ficou... Teve a parte esperançosa do trabalho, mas também, assim, que realmente cada gato vai se comportar de um jeito com felve. Então, o gato 1, né? Eu selecionei 3 para a gente comentar aqui, mas depois vocês podem olhar com mais calma cada um. O gato 1, ele teve o tipo de infecção regressiva, ou seja, ele não eliminava vírus, não eliminava partículas virais, e ele viveu saudável por 13 anos. Então, a esperança aqui lembra, a expectativa de vida de um gato felve? É a média, né? 3 anos. Mas olha, um gato felve positivo viveu 13 anos. O gato 4, ele foi progressivo, então bolinha preta é progressivo, né? Estava sempre eliminando partícula viral, aqui é onde tem mais chance de causar doença, então progressivo, e depois ele começou a variar. Um gato progressivo pode passar a ser regressivo, ou seja, o sistema imune está nesse momento lutando, para de produzir partícula viral e a gente fala que fica em latência, né? Então, ele fica em latência só integrado no material genético do gato. E variando também, então, progressiva, regressiva, progressiva. E esse gato, depois da semana 74, que acabaram os testes, ele ficou na forma, no tipo regressivo de infecção e também viveu 13 anos. E aí, o gato 15 é o que não tem uma história não tem uma história feliz, né? Ele também teve essa variação, então de progressivo para regressivo, produzindo partícula viral e não produzindo, e aí aqui fazendo os diferentes testes diagnósticos, né? E ele ele tinha uma infecção regressiva e depois de um ano e 9 meses, ele reativou, né? O vírus que estava em latência reativou e ele morreu de linfoma. Ele veio óbito por linfoma. Esse gráfico não é para a gente ficar testando os gatos na rotina toda semana. Não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar que a gente precisa sempre estar testando os gatos. Miou testou. Então, um gato doente com um diagnóstico passado negativo, talvez ele não seja mais negativo hoje, ou ele tenha adquirido a infecção, ou o teste que a gente utilizou não era o que devia ser utilizado. É nesse sentido, não é para testar os gatos, não é para ninguém ficar doido, não é para deixar tutor doido, e não é para ficar furando o gato toda semana também. Então, como a gente pode fazer na rotina clínica, né? Existe aí prazos para testagem. Então, quando a gente vai usar cada técnica, a gente precisa saber, olha, em que momento ele vai ter RNA viral? Em que momento ele já vai ter integrado no genoma? Em que momento eu uso o teste rápido? Então, e aí quando a gente fala, né, do último possível contato com o vírus, o que isso quer dizer? Quer dizer que um gato que eu resgatei, e ele teve contato com a rua, que possivelmente teve contato com um gato infectado. Então, eu resgatei ele há 3 dias. Há 3 dias, ele está isolado agora. Então, quando a gente resgata um gato, é um quarto, ou um banheiro, ou um cômodo para esse gato. E, no mínimo, a gente precisa deixar esse gato isolado 1 ou 2 semanas. A gente não faz RT-PCR sem PCR no nosso laboratório, uma técnica depende da outra. Então, no mínimo, para a gente é 2 semanas. O responsável precisa deixar ele isolado. Então, é isso. O último possível contato vou pensar, esse gato entrou em contato com o vírus na voltinha que ele deu há 1 semana atrás. Agora, esse tutor não deixa mais ele dar a voltinha, ou ele fugiu, né, escapou. Ele não escapa, ele está sem sair 1 semana. Então, eu vou contar mais 1 semana para, por exemplo, testar para DNA.
Agora, não, esse tutor não tem condição, ele quer testar com teste rápido. Ele tem condição de deixar esse gato isolado 6 semanas? Porque senão o nosso diagnóstico não vai ser confiável. A gente pode estar naquela janela em que o teste não consegue detectar proteína viral ainda. Talvez a quantidade de proteína viral esteja baixa e não seja detectada. Então, esses prazos, a gente sempre precisa ter de cola também, ter uma colinha. São muitos prazos, né, de vários diagnósticos, várias doenças e vários patógenos. Então, sempre ter uma cola com essas semanas. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Então, eu recebo um gato doente, com teste rápido positivo. O que eu faço? O que eu classifico ele? Eu classifico ele como FeLV positivo. Por quê? Aqui no Brasil, existe, né, o falso positivo, mas quando a gente fala de FeLV no nosso país, eu fui num evento, né, e veio uma palestrante alemã muito reconhecida no mundo felino, principalmente de vírus, e ela falou que antes de vir para cá, ela procurou trabalhos sobre FeLV, frequência, né, nos diversos estados aqui, e a gente não tem, a gente é muito escasso de relato de frequência de FeLV. Assim, lá fora a gente procura gato FeLV para estudar, e aqui a gente tem de sobra e a gente nem relata, né? Então, gato doente, principalmente com doenças condizentes, né, que FeLV aí abre portas, a gente considera como FeLV positivo no teste rápido. Ele é de triagem, mas para o Brasil, quando é FeLV positivo, no teste rápido, em gato doente já é suficiente. E aí eu tenho um gato doente com linfoma, vamos pôr de exemplo, no teste rápido negativo. E eu ainda suspeito que esse gato tenha FeLV, porque ele tem linfoma no mediastino, que é o mais comum de FeLV, causado por FeLV. Então, eu vou partir para PCR-DNA, porque lembra que eu comentei? Às vezes, o gato, ele não é positivo, ele não está eliminando partículas virais, mas ele pode causar câncer. Então, eu parto para o outro método diagnóstico, que é a PCR, com a PCR. E aí, ele sendo DNA positivo, eu concluo que ele é FeLV positivo. Agora, se ele for PCR-DNA negativo, eu classifico como não FeLV, e aí o linfoma dele realmente não é por FeLV. Em gatos saudáveis, quando a gente tem um teste rápido negativo, a gente conclui que ele é FeLV negativo, porém, eu preciso esperar aqueles prazos. Aqui no Brasil, a gente sempre desconfia. Então, é um gato que estava na rua, vivia em colônia, era alimentado, hoje a gente fala muito de sede, né? Captura, esteriliza e devolve. Então, gatos, eles vivem em colônias harmônicas. Então, sempre suspeitar de FeLV negativo em teste rápido. Sempre respeitar os prazos. Se não for respeitado o prazo, retesta no prazo ideal. E, se for para introduzir, vou trazer um caso clínico, já dando um spoiler, se for para introduzir em casa com mais gatos, não para no teste rápido, faz PCR, porque é lá que a gente vai achar o que o FeLV queria, lá onde ele vai estar, onde ele queria, né? No genoma do gato, na forma de DNA. Então, acredito até certo ponto nesse teste rápido, mas não esquecer da PCR. E aí, quando a gente tem teste rápido positivo, mesmo em gatos saudáveis, a gente, na rotina, gato saudável, o gato tá perfeito. Sim, sem sinal nenhum, a gente testa FeLV positivo e acontece muito, e é muito triste, porque a gente sabe que o final de um gato FeLV é sempre triste. Então, no Brasil, a gente, mesmo ele estando saudável, eu concluo que ele é FeLV. Pode ser um falso positivo? Pode. E a gente sempre recomenda, né, em algum momento da vida desse gato, ele ser retestado. Então, esse gato adoeceu de novo, ou adoeceu mais para frente, retesta. Esse gato, eu quero fazer o contrário, né? Eu quero colocar ele com outro FeLV positivo. Mas esse gato tá tão saudável, será que ele realmente é FeLV? Vamos retestar, vamos fazer por outra técnica, vamos tentar fazer pela PCR, que a gente vai pegar o FeLV onde ele queria estar, no genoma do gato. E aí eu trouxe mais um caso clínico.
Esse caso ele ainda está desenrolando aqui no laboratório com a gente está ajudando uma protetora, na verdade. A Elsa, ela tinha 7 meses quando ela foi resgatada da rua. Ela foi testada após 30 dias do resgate. Não cumpriu o prazo no teste rápido. O prazo do teste rápido não são 6 semanas, que dão 45 dias. Não cumpriu o prazo. Deu teste rápido negativo. E aí a tutora adotou ela e já introduziu, fez esse teste rápido, e já introduziu na casa com os outros gatos dela, né? Com outros 6 gatos. E a Elsa, ela tinha um contactante no terreno que ela vivia, que chamava Amarelinho. Só para a gente entender, né? Então ela vivia na rua, era muito amiga, a protetora ela conta, né, que ela era muito amiga desse Amarelinho, eles viviam assim super grudados, e o Amarelinho, diferente da Elsa, era feral, então ele amava a Elsa, mas ele não gostava de humanos, e a Elsa sempre gostou, sempre foi muito próxima dos humanos que faziam sede, né, que alimentavam. 2 meses depois, o Amarelinho, ele apresentou emagrecimento e hiporexia, e aí a protetora conseguiu capturar ele. Ele foi levado para a clínica e no teste rápido ele deu FIV positivo e FeLV positivo. Lembra, o teste rápido FeLV positivo, antígeno. Ele estava apresentando uns sinais clínicos compatíveis com imunossupressão. A Elsa, então, fez a PCR de DNA e ela foi FeLV positiva. Então, provavelmente, né, o que a gente acredita é que a Elsa tem a infecção regressiva. Então, o teste rápido dela foi negativo, mesmo que há 2 meses atrás. A PCR também, se a gente fizesse, seria negativa, mas RT-PCR, desculpa, de RNA. Mas a PCR que veria o DNA, ela não fez naquele momento, que era o indicado antes de se introduzir com outros gatos. E ela era positiva. O que a gente torce? Então, a gente está nesse tempo agora, nessa espera de completar as 2 semanas de isolamento dos gatos dela. Então, sem o contato com a Elsa. A Elsa está isolada e a gente precisa saber se a Elsa, em algum momento, ela transmitiu. Por quê? A transmissão só acontece quando eu tenho partícula viral. Se a Elsa ficou regressiva esses 2 meses que ela ficou em contato com os gatos da casa, ela ficou regressiva. Então, o vírus ficou só no genoma dela, ela não estava transmitindo. Então, os 6 gatos provavelmente estarão negativos. Agora, se em algum momento desses 2 meses, lembra o artigo, né, que mostrou, uma semana para outra, eles mudavam de progressivo para regressivo. Então, estava transmitindo, não estava transmitindo. Se dentro desses 2 meses a Elsa começou a transmitir, ou seja, produzir partículas virais, ela transmitiu para os contactantes. E aí a gente vai pegar algum gato positivo aí da casa. Eram todos negativos, né? Segundo a tutora. Também só com teste rápido e os prazos ela não lembrava. Então aí a gente vai falar, será que foi a Elsa mesmo? Ou será que alguém já era positivo? Essa história vai ficar para daqui 1 semana que completa o prazo dos outros gatos. Essa é a Marie, eu quis trazer para vocês também para a gente ter esperança em gatos FeLV positivos. Essa é minha gata, né? Ela é FeLV, ela já passou por algumas fases de imunossupressão, ela tinha boca com muita gengivistomatite, ela tem complexo respiratório, ela não tem mais os dentes, a gente fez extração total, mas ela é uma gata que vive super bem hoje em dia, ela ama churu, ela faz greve do churu, e ela tá para completar quase 6 anos, então ela tem 5 anos e um pouquinho, então fugiu também, ainda bem, da média de expectativa de vida de gatos FeLV positivo. E ela sempre testa progressiva, então o tipo de infecção que ela apresenta sempre quando a gente testa, só testa quando ela adoece. Ela sempre está na fase progressiva, no tipo progressivo, então eliminando PCR, DNA positivo e eliminando partículas virais. Ela vive isolada dos outros gatos na casa da minha mãe. Era isso. Muito obrigada. Eu queria deixar aqui de novo, né? Fazer mais propaganda do meu laboratório. A gente traz muito conteúdo legal, então, conteúdos bem aprofundados de doenças infecciosas. Não são só doenças virais, a gente faz diagnóstico etiológico
de outros patógenos também, não só de pequenos animais, de grandes. A gente tem a tabela no nosso Instagram. Falamos muito das técnicas diagnósticas, o que é melhor para cada doença. Então, PCR, imunodiagnóstico. E eu deixo aqui também os meus contatos. Agradeço novamente as meninas do simpósio, a Liga. O que precisarem, eu fico à disposição. Boa noite, Lana. Muito obrigada pela sua palestra. Boa noite. A gente vai abrir aqui, então, a parte das perguntas, tá bom? Uhum. No chat, o Matheus perguntou. FIV e a FeLV poderiam impactar os programas nacionais de controle populacional? Podem influenciar na recuperação pós-operatória? A testagem poderia ser usada como ferramenta de saúde pública? Quando a gente fala, a gente está caminhando aos poucos, né? Com castração, com projetos de castração. O que a gente sabe gato que tem que é portador de FIV ou FeLV são os que precisam ser castrados. Porque, de certa forma, não é o intuito, por exemplo, do gato quando ele cruza, né? Não é o intuito perfurar a fêmea, mas ali também seria uma forma de que ele poderia transmitir FIV. Então, e FeLV é saliva, é contato mínimo, né, que um gato teria com o outro. Então, o gato saudável, porque nem todo gato com portador de FIV ou FeLV está doente, isso que a gente precisa entender. Eles podem ter fases de doença, mas o gato que está saudável, ele ficou saudável para castrar. O que a gente precisa tomar um certo cuidado na questão do pós-operatório, né, que acho que foi a segunda pergunta. Isso. Então, talvez, com esses gatos, se eles tiverem aí uma imunossupressão, a gente precisaria entrar com antibiótico. Também não me agrada, mas talvez para castração, pensar em antibiótico terapia nos gatos com FIV ou FeLV, pensando na imunossupressão e agentes oportunistas bacterianos. Tinha mais alguma pergunta? E a testagem poderia ser usada como ferramenta de saúde pública? Sim, eu acho que o que seria um mundo ideal? Em abrigos, então em ONGs, seria separar todos os gatos, separar FIV, FeLV e gatos que não são portadores. Só que quando a gente pensa, né, nos métodos diagnósticos, não é só testar com teste rápido. Então, eu acho que sim, o ideal e o que a gente precisaria introduzir e sempre estar falando pelo mínimo possível, o máximo, né, que a gente conseguir sobre, para poder implementar isso em saúde pública. Também tem mais uma pergunta. Humanos com HIV sem tratamento podem adquirir e disseminar leishmaniose, por exemplo. Gatos imunodeficientes poderiam disseminar zoonoses mais facilmente quando não testados e tratados? Hoje a gente teve aula de esporotricose, né, com a nossa orientadora. O que a gente sabe, eu vou ir na linha da esporo. O que a gente sabe é que a disseminação, então a transmissão para os humanos não teria relação com FIV e FeLV, pensando nos humanos, né? Mas agora a relação com eles adquirirem zoonoses por estarem imunossuprimidos, aí sim, a transmissão para o humano eu acredito que não tenha muita relação. Eu acho que não interfere o gato ser FeLV ou FIV, por exemplo, com ter maior quantidade de fungo sendo eliminado ou de protozoários sendo eliminados, sabe? Eu acho que isso não interfere com FIV ou FeLV. Mas para o gato adquirir uma infecção imunossuprimido por ser portador dessas retroviroses, sim. Agora, com transmissão de zoonose, não. Acho que se a gente for por essa linha, a gente condena muitos gatos. Acho que não é o nosso objetivo. Certo. O Guilherme perguntou, é realmente seguro manter gatos FIV positivo com gatos FIV negativo? Mesmo que os gatos vivam em harmonia, é comum que, eventualmente, eles tenham uma ou outra briga.
Isso, o que a gente precisa entender? Aí a gente parte para o comportamento de gatos. O que a gente precisa entender? Em casa, gatos que vivem, a gente chama de casa multicat, né? O ideal é que os gatos, eles não brigam. É diferente do que a gente vê em gato na rua, brigando, que sai sangue. Aí eu teria que fazer... É Guilherme, né? Isso. Eu teria que fazer a pergunta para o Guilherme. Guilherme, na briga que você vê nos gatos da sua casa, você vê sangue? Porque precisa ter contato com sangue. Agora, se ele falar que vê sangue, ele precisa fazer um manejo mais gateiro, começar a adaptar esses gatos todos de novo. Porque não pode, nem falando só de FIV, né? Gatos não podem brigar em casa. Se isso acontecer, se tiver saída, né? Se sair sangue nessa briga, aí sim vai ter transmissão. Agora, se não tiver contato, saliva, sangue, é gato morder mesmo. Não vai transmitir. Não transmite igual o felve, que transmite por beber água no mesmo potinho junto. Então, aí é seguro. Mais uma pergunta. Quais são os avanços recentes em técnicas moleculares, como PCR e sequenciamento de próxima geração, para o diagnóstico de retroviroses felinas? Quais são o quê? Eu não ouvi a primeira parte. Os avanços recentes em técnicas moleculares, como PCR ou sequenciamento de próxima geração. O problema é que, é o que eu falei, né, acho que na primeira pergunta, a gente está caminhando, assim, do começo. Então, tem gente que não sabe que precisa testar o gato. Então, o teste rápido, ele não está sendo exercido ainda, não está sendo utilizado. Então, o que a gente quer é que chegue na PCR. Então, eu não sei se vocês têm laboratório que atende com biologia molecular aí. Sim. Aqui na UFA, aqui em Uberlândia, foi a minha orientadora que trouxe. Então, tem 4 anos que na região, a gente atende toda a região aqui, que tem PCR. Então, é tudo muito recente. Então, eu acho que caminhando para um diagnóstico de PCR, a gente já está muito para frente. O sequenciamento e a parte daí para frente é mais vamos focar na pesquisa e tentar testar os gatos com a PCR, que já vai ser suficiente. Legal. Outra pergunta. Como a genotipagem e a filogenética podem ser utilizadas para rastrear a transmissão e a evolução de retroviroses felinas? Essa parte de genotipagem e filogenética, eu não me aprofundei tanto, porque eu pesquiso mais a parte de epidemiologia mesmo. Eu teria que perguntar para minha amiga de doutorado, mas seria de todas as formas do restante dos outros vírus. Depois eu posso pesquisar mais e trazer. Tranquilo. Quais são as melhores práticas para a coleta e o processamento de amostras para o diagnóstico de retrovirose? Quais são as principais? Nossa, eu não estou te ouvindo muito bem, deixa eu ver. Eu descobri por quê, porque eu estou só com fome. Pode falar de novo. Claro. Quais são as melhores práticas para a coleta e o processamento de amostras para o diagnóstico? Eu não falei, né, das amostras de eleição. A amostra de eleição para o diagnóstico de FIV e FeLV é sangue. Então, para o teste rápido, a gente pode usar até soro, mas a gente costuma utilizar mais o sangue total mesmo. E quando a gente fala de técnica molecular, refrigerado. Sempre refrigerar. E aí, para PCR, RT-PCR, quando a gente vai pesquisar RNA, 72 horas após coleta, para começar a extração do material genético e a PCR. E DNA a gente consegue ficar armazenado em geladeira até 1 semana, mas é refrigeração. A Beatriz, ela falou aqui no chat. Eu tenho um gato FIV positivo que conviveu com outros 2 gatos por 8 anos. Testei os dois quando pararam de conviver com FIV positivo. E eram negativo, tanto para sorológico quanto PCR. É isso. Então, ela teve o exemplo de uma boa convivência. Às vezes, eles não eram gatos amigos, mas eram gatos que conviviam bem e que não brigavam. E aí é o que comprova o que a gente tem na literatura. Então, gatos com FIV podem conviver com outros gatos numa certa tolerância e eles vão continuar negativos. Vai transmitir. Legal. Obrigada pelo comentário. Tem mais uma pergunta. A presença de anticorpos maternos pode afetar o diagnóstico da retrovirose?
A gente estava falando de brigas, meus gatos agora começaram a... de novo, por favor. Claro, a presença de anticorpos maternos pode afetar no diagnóstico de retrovirose felina nos gatinhos? Sim, foi o que eu comentei, né, na apresentação. Então, quando a gente faz teste rápido, vai detectar anticorpos maternos ou da infecção mesmo, e pode interferir. Então, a gente precisa testar esses gatos depois dos 6 meses de idade. De novo, né? Se testou e deu positivo, espera e retesta com 6 meses de idade. Porque aí sim já vai ter essa eliminação dos anticorpos maternos. Entendi. E acho que a última dúvida é se a co-infecção com outros patógenos pode implicar no diagnóstico da FIV, FeLV? No diagnóstico, não, porque a técnica molecular a gente tem os primers específicos, né? Então, eu vou pesquisar FeLV, eu vou pesquisar FIV, mas o que a gente vê muito na rotina é a co-infecção de FeLV com micoplasma. Muito. Então, a gente até precisa saber, a anemia que o gato está tendo na clínica, a gente precisa investigar, é por anemia por FeLV ou pelo micoplasma? Então, é uma co-infecção aí que é muito presente. Outros patógenos que a gente observa bastante, por exemplo, a minha gatinha, né? Ela tem complexo respiratório. Então, ela é portadora de FeLV, herpes vírus felino e cálice vírus. Então, são co-infecções comuns, assim, de encontrar na rotina, principalmente com FeLV. Ah, certo. E no teste rápido poderia implicar algo ou não? Não. Ah, tá. Você vai querer fazer? Tem nossa. Lana, eu tenho uma dúvida, porque eu tenho feito estágio na clínica, tenho gostado bastante dessa parte de felinos, e muitas das vezes a gente vai tentar explicar para o tutor, para uma pessoa leiga, o que é FIV e FeLV, e a gente a gente tenta explicar fazendo paralelo com HIV humano. Só que o HIV humano já é muito estigmatizado, já é mal entendido. Aí eu queria saber se essa é a forma que você explica também, ou qual que é a sua forma, se você tem uma forma melhor de explicar para uma pessoa leiga, uma pessoa que não entende o que é FIV e FeLV. A gente, com a chegada da minha orientadora aqui, a gente adotou uma prática nova, que é não fazer o comparativo, principalmente muitos colegas faziam comparativo. HIV, FIV é igual a AIDS do humano. Uhum. Os tutores, que são um pouco mais, que é o que a gente atende aqui no Hospital Veterinário da UF, os tutores humildes, eles vão achar que vai ser uma zoonose, que vai transmitir. Então, a gente tem que explicar de uma forma que não, principalmente, né, com tutores que não, igual você falou, não entendam que não vai ser transmitido, não usar termos comparando ao humano. Então, tentar explicar de uma outra forma. Olha, esse gato seu, partir para essa, por exemplo, para a expectativa de vida. Então, o gato seu, se ele não for comer uma ração boa, se ele não tiver uma qualidade de vida boa, ele é um gatinho que vai ser imunossuprimido. Aí a gente explica o que é imunossuprimido. Olha, a imunidade dele é sempre mais baixa, tem que sempre tomar mais cuidado com ele, mas não fazer o comparativo com o humano, porque muitos tutores acham que pode ser zoonose. Ou casos de abandono do gato, porque, nossa, eu não vou ter condição de tratar, porque vai ter que tomar o coquetel e eu não tenho... Não é por esse caminho, sabe? Uhum. Quando a gente fala dos retrovírus infelinos. Então, tentar abordar de uma outra forma, sem ser o comparativo mesmo. Tá certo. Pelo menos está dando certo por aqui. Tem uns 3 anos que a gente não fala mais que é a AIDS felina. Sim. Legal. Obrigada. Por nada. Bom, Ana, acho que encerrou aqui as perguntas. A gente quer agradecer por ter aceitado nosso convite. Foi uma palestra incrível, muito boa. E é isso. Muito obrigada, também agradeço pelo convite, fico à disposição. O que vocês precisarem, fico aí. Fechou. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.